1 Coríntios, capítulo 6, aqui do versículo 3 ao 8, fala de dinheiro. Se alguém ensina alguma outra doutrina, revela o fato de que alguns estavam ensinando o contrário do que Paulo ensinava. E se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, Lucas 20, 25, Mateus 5, 44, Mateus 11, 28 ao 30, e com a doutrina que é segundo a piedade. Refere-se ao ensino a respeito da atitude correta da pessoa para com Deus. É soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras. Sabe o que é isso? Querer brigar, discutir. Não, aqui a palavra está dizendo isso. Aí o outro irmão fala, não, está dizendo aquilo. Deus não aprova essas coisas. Aquele que é dirigido pelo Espírito Santo, que é de Deus, ao ouvir a palavra, compreende. E quando se explica essa palavra, que nem eu faço nesses vídeos dissertativos, onde que eu leio a Bíblia e trago uma explicação, aqueles que creem que a palavra do Senhor está sendo ensinada conforme o querer do Senhor, tem a testificação do Espírito Santo. Nem tudo que o autor coloca aqui de explicação eu aceito, eu concordo. Por quê? É algo que mexe dentro do meu coração. E eu falo para vocês, apesar de nos textos ele explicar bem que não é dinheiro, não é barganha, não é isso, não é aquilo que Deus busca, quando se fala de dízimo, aonde ele disse que já não mais vivemos pela lei, nem dizimamos mais, que o dízimo foi dado ao povo de Israel e não ao povo gentil. O povo gentil dizimaria somente se eles fossem lá morar no meio do povo de Israel. E vindo Jesus, já não mais se dizima, quando ele morreu e rasgou-se o véu, se oferta. Quando ele prega sobre dízimo, até onde fala em dízimo na Bíblia, ele fala que tem que pegar e tem que dizimar mesmo, todo mundo, isso e aquilo. Por quê? É questão financeira. É aonde que o diabo acaba usando para poder tirar proveito das ovelhas. Então temos que tomar muito cuidado. Quando fala é soberbo, fala do falso mestre. E nada sabe, apesar de suas afirmações. Ele nada sabe. As discussões inúteis que dividiam igrejas inteiras e até mesmo denominações inteiras. E não somente dividia naquela época como hoje. Eu já tive em congregação, Assembleia de Deus, Belém, onde que o pastor não permitia que Madureira viesse até a igreja dele, nem que a igreja dele fosse até a Madureira. Isso por causa de uma briga que terminou entre o namoro do filho do pastor do Belém com a filha do pastor da Madureira. Terminou o namoro. E aí, que crente é esse? Que cristão é esse? Onde que proíbe o ir e vir de ouvir e de levar a palavra do Senhor? Isso é uma coisa satânica. E por isso que muitas das vezes eu sentei com esse pastor e falei, o senhor está errado, o senhor tem que se consertar. E ele um dia pegou e falou, traga o pastor da Madureira para tomar café amanhã comigo que a briga acabou. Porque você está falando aqui o que é de Deus e a honra não é minha. A honra é de Deus que me deu força sempre para lutar contra essa escravidão maldita de Satanás no coração dos homens. Saí da minha cidade, já não tenho contato com a minha cidade, não sei se isso ainda perdura a união entre eles, se foi verdadeiro ou não, mas espero que sim. Continuando, contendas de homens corruptos e de entendimento, e privados da verdade. Refere-se ao fato de que eles haviam possuído a verdade, perdão, a qual é a cruz, mas que se desviaram para outras coisas, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Deve ter sido traduzido, supondo que a piedade seja uma maneira de fonte de ganho. Olha só, aparta-te dos tais. Irmãos, o que é aparta-te? Foge, bate em retirada, sai do caminho desse povo, porque vai te levar para o inferno. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Ganho verdadeiro, não financeiro. Contentes com o que temos.
o que significa que somos agradecidos a Deus pelo que temos, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. O Senhor nunca pode abençoar a cobiça de um avarento. Como que Deus vai abençoar o avarento? Vai abençoar o fornicador? Vai abençoar o homossexual? Vai abençoar o ladrão, o assassino? Se não houver o abandono do pecado, não há como. Se porventura essas pessoas dizerem, eu recebi um milagre, pode ter certeza, esse milagre não veio de Deus. Isso daí é uma artimanha de Satanás que Deus permite para provar aonde está o coração do povo. Isso está escrito em Jeremias, está escrito em Isaías. Temos que ler, conhecer a Bíblia. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas. Fala do sacrifício do princípio. O princípio é Jesus, que submerge os homens na perdição e ruína. Refere-se ao naufrágio e à destruição da mente e do corpo, mas mais particularmente da destruição terrível e eterna da alma. Sabe, irmãos, nunca cobrei um centavo para pregar. Certa vez eu estava desempregado em certa igreja, a pastora me convidou para fazer uma campanha de 3 sexta-feiras. Fui lá, preguei, na hora de ir embora, estendi a mão. Pai do Senhor, irmã. Ela colocou uma nota de R$ 50 na minha mão. Eu falei, não, irmã, eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para pregar, de graça me foi dado, de graça eu estou entregando, eu não quero. Não, irmão, eu tenho costume de dar R$ 50 para todo mundo que prega na minha igreja, isso, aquilo. Eu não conhecia aquela passagem que eu li para vocês alguns dias atrás, onde que o pregador tem direito do seu salário. E aquilo era um peso tremendo. E ela não deixou embora sem os R$ 50, e eu fui chorando, pedindo perdão a Deus. Sabe o que aconteceu? Eu tinha uma pessoa ao meu lado e falou assim, olha, quanto você ganhou, irmão? Ah, eu ganhei R$ 50, mas eu não queria, tô me sentindo mal. E, irmão, que isso, R$ 50? O meu pai não prega se não for menos de R$ 450, 500. Começa a cobrar isso, senão o senhor nunca vai ter dinheiro. Eu falei, tá amarrado em nome de Jesus, teu pai é um satanás que fica tirando dinheiro do povo. E aí, depois eu vim conhecer a passagem onde que diz que eu tenho direito, mas foi somente aquelas 3 sexta-feiras que eu peguei R$ 50 cada vez, porque ela não deixava eu ir embora sem. Mas era um peso muito grande, eu tenho um peso muito grande se eu cobrar um centavo para pregar a palavra. Fiquei desempregado várias vezes, mas Deus mandou alimento, Deus mandou... Eu vou pausar um pouquinho o vídeo, volto a gravar, porque tá passando o carro do ovo, ok? Voltando, então é um peso muito grande e eu nunca mais peguei um centavo. Não quero, não preciso. Como eu falei, fiquei desempregado várias vezes e Deus me sustentou. Deus mandou muitos alimentos. Deus proveu tudo que eu precisava. Às vezes contas ficaram atrasadas, comi o básico, mas passar fome e morar debaixo da ponte para a honra e glória do Senhor, mesmo que familiares e inimigos e os da minha casa quisessem que eu fosse morar debaixo da ponte para morrer lá, até aqui o Senhor me sustentou. Vale muito mais uma casa em paz, só com pão e água, do que uma mansão com brigas todos os dias. Continuando a palavra, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Não há nenhum mal concebível que possa acontecer aos filhos e filhas dos homens que não seja resultado da cobiça, o amor a outro e às riquezas. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Fala dos crentes que perderam a visão da fé verdadeira, a qual é a cruz, e se aventuraram numa fé falsa, tentando usá-la para ganhar muito dinheiro, e se transformassem a si mesmos com muitas dores. Se transpassaram a si mesmos com muitas dores, me perdoe. O resultado final de se voltar para essa direção, que todos entendam que a palavra de Deus é verdadeira e o que ela diz acontecerá. Deus abençoe a todos, Deus dê a vitória para todos. Aquilo que muitas igrejas pregam, falando que se você dizimar, coisa que é errado, o dízimo não pertence a nós, pertence aos israelitas.
e depois da morte e do véu se rasgar, começa a nova aliança, ressurreição de Jesus, nós ofertamos, e ofertamos o que Deus pôr no nosso coração. E eles pregam, quanto mais você der, mais você vai receber. Irmãos, se ler o Antigo Testamento, vai ver que Deus deu uma lei no Antigo Testamento, falando que se um israelita tivesse passando necessidade, que os que tivesse ajudasse ele. E se ele não conseguisse pagar aquela dívida, não sei se era 7 anos que se passasse, era como hoje, quem deve tem o nome negativado, e aí você, depois de 5 anos, caduca. A dívida perdura, mas o seu nome sai da lista negra. Deus falava que quanto mais você ajudasse o necessitado, mais Deus mandaria para você. E passado esses 7 anos, não era para você cobrar um centavo dessa família que recebeu o dinheiro e ajuda. E se possível, continuar ajudando. E se ele viesse a prosperar, ele viesse a te pagar. São essas coisas, ajudar os necessitados, os órfãos e viúvas, que fez com que Deus fizesse o seu povo ser muito rico. Não era por causa de dízimo e nem por causa de oferta. O dízimo, Deus fazia as plantações crescerem e darem muito mais, porque o dízimo não era dinheiro. Todos sabem disso. Um forte abraço, até o próximo vídeo.